Olá, seriadores, bem-vindos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim comentar com vocês a respeito do reality que está disponível no catálogo da Netflix, chamado Solteiros, Ilhados e Desesperados. Eu ri tanto assistindo esse reality que eu tinha que vir aqui compartilhar a respeito dele com vocês. Então, na primeira parte do vídeo, eu vou te apresentar a respeito da história, do que acontece, por que eu acho que você deve assistir. E pro caso de você ainda não ter assistido, eu não recomendo que você fique na segunda parte do vídeo, porque na segunda parte eu vou comentar a respeito das formações de casais e dar minha opinião a respeito dos personagens, dos participantes de modo geral. Então, se você já assistiu, fica comigo até o fim. Se você ainda não assistiu tudo, ou se você vai começar depois desse vídeo, ver só a primeira parte e volta depois aqui, porque eu quero muito saber a sua opinião. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste desse vídeo. E se você gostar, não esqueça o seu joinha, ele é super importante. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Mas vamos começar então sobre a história, do que se trata esse reality, por que ele é tão engraçado assim, a ponto de me fazer vir aqui recomendar ele pra vocês. Porque vocês sabem que normalmente eu falo mais de série, de dorama, eu não recomendo muito reality, mas esse é muito divertido. Ele é um reality coreano, como vocês já sabem, eu tenho acompanhado bastante conteúdo coreano. Esse reality, ele funciona como um reality de namoro. Eles pegaram um grupo de pessoas solteiras, homens e mulheres, colocaram numa ilha deserta. Gente, essa ilha, ela é fantástica, meu Deus. Eu queria passar um dia nessa ilha, só pra poder curtir um pouquinho. E essa ilha, eles chamam de Inferno. Por que Inferno? Porque é um lugar horrível pra você ficar? Não, a ilha é maravilhosa e fantástica. Eles até têm um pouco de conforto, eles ficam numas tendas bem organizadinhas. Só que, por exemplo, tem algumas coisinhas ali que são limitadas. Eles não têm muita comida durante o dia, é sempre limitado e é sempre uma comida muito bobinha, assim, é sempre uma coisa que eles têm que fazer ali, que eles ficam meio cansadinhos de comer aquela coisa todo dia. É um lamen, é o básico do básico, sabe? É só realmente pra não morrer de fome. Se eles querem tomar uma água gelada, por exemplo, eles têm que andar numa distância absurda para chegar até o lugar que tem a água com gelo. Então é realmente um inferno. E como que eles fazem para poder sair desse inferno? Como eu falei para vocês, é um reality de namoro, nós temos ali formações de casais acontecendo, para que eles possam ir para o paraíso, que é o outro lugar, como eles chamam, eles precisam formar casais. E aí como que funciona? Se eu estou interessada numa pessoa, eu vou lá e falo, estou interessada em fulano. E fulano fala que também está interessado em mim, a gente vai para o paraíso junto, porque precisa rolar esse interesse. No entanto, em alguns momentos, você vai fazer uma prova, e se você conseguir passar nessa prova, gente, tem uma que parece a banheira do Gugu. Eu me diverti tanto. Você pode escolher quem você quer levar para o paraíso. E aí o paraíso, ele é um quarto de hotel maravilhoso, riquíssimo, gigante, e chegando nesse quarto de hotel você pode pedir a comida mais gostosa do cardápio, ilimitado, você pode pedir o que você quiser, tem banheira de hidromassagem, tem massagem, tem tudo que você precisar. É realmente o paraíso e eles ficam ali um dia com a pessoa que eles gostam e depois eles acabam voltando pro inferno e recomeça tudo de novo, porque eles vão conhecendo, né? Não é porque eu levei alguém pro paraíso que eu quero já casar com essa pessoa, que eu quero namorar com ela. Pode acontecer de eu levar uma pessoa pro paraíso e depois eu voltar pra lá, pro acampamento e descobrir que eu quero levar outra pessoa depois pro paraíso. Pode acontecer. E o que é gostoso nesse reality? Os comentaristas. Gente, os comentaristas, eles são fantásticos. Eu juro pra vocês. Porque normalmente a gente vê o comentário de alguma coisa acontecendo, mas o comentarista ele não passa exatamente o que a gente tá sentindo. Esses não, eles vivem a história. Quando acontece alguma coisa que eles ficam frustrados, eles comentam e você fica, exatamente, foi o que eu pensei, porque é muito legal. A segunda coisa que eu amei muito é que os participantes, as mulheres, elas são incríveis, elas são lindas, elas são incríveis, elas são extremamente empoderadas e assim, os homens, eles não sabem exatamente o que fazer com aqueles mulherões, sabe? Tem uma que ela faz todo mundo de otário, porque todo mundo quer ela, então ela faz todo mundo de otário. Gente, é maravilhoso, então eu super recomendo. Agora sim, se você tá aí preocupado, pensando, poxa, é um reality de namoro, será que vai ter muita pegação, beijo na boca, rala e rola, aquela coisa toda? Não! É um reality coreano, gente, então malemar a gente tem um beijinho na bochecha e alguém pegando na mão. É o máximo de interação
física e corporal que você vai encontrar, mas ainda assim é bem gostoso. Eu particularmente me diverti muito e agora eu quero compartilhar com você um pouco a respeito do meu pensamento sobre os personagens. Eu falo os personagens, mas a gente sabe que são os participantes. E a partir daqui, então, eu preciso te informar que teremos spoilers a respeito do fim do reality. Então, se você ainda não viu, vai lá assistir, depois você volta aqui. Eu tive duas participantes que eu estou completamente apaixonada pelas duas, que é a Soyun e a Yawon. Yawon, assim que fala o nome dela? Yawon. Eu tenho péssima pronúncia para nomes coreanos, vocês já sabem disso, uma hora eu chego lá. Mas essas duas, elas foram fantásticas. São duas mulheres lindíssimas, maravilhosas, humildes e que me fizeram rir demais, porque elas tinham uma interação muito gostosa entre elas e elas tinham uma interação muito gostosa com os meninos também, com os caras. Então, às vezes, estava aquele clima de tensão quando elas chegavam, a gente dava muita risada. Então, as duas foram fantásticas, foram as minhas favoritas. E mais pra frente do jogo, nós temos a entrada de duas participantes e uma delas é a Sumin, e eu gostei muito da Sumin, muito mesmo. Eu só lamentei que ela tenha entrado tão à frente do jogo, né? Quando a história já estava quase chegando ao fim. Eu realmente gostaria que todo mundo tivesse entrado junto, assim, no mesmo momento. Eu sei que eles deixaram para acrescentar alguns participantes mais pro fim, pra gente ter um pouco de conflito, mas eu achei que foi um conflito quase não existente, tirando pela Jia, né, que a gente teve lá com ela. Mas das meninas foi muito bestinha, assim, então eu gostaria muito que pelo menos elas tivessem entrado logo de cara no começo do jogo, seria muito mais interessante. Como eu já dei spoiler da minha favorita, deixa eu falar aqui do casal formado por ela, que foi a Soyun e o Jin-tak. Eu falei pra vocês, minha favorita do jogo, eu achei ela linda demais, a mais bonita das mulheres, a mais simpática, a mais incrível. E no começo, no primeiro encontro entre ela e o Jin-tak, eu achei que os dois tiveram uma química muito forte. Eu acreditei nele quando ele disse que ele gostaria de ir pro paraíso só com ela. Mas depois que os dois tiveram aquele afastamento, eu senti que não ficou mais aquela química tão forte. Eu gostei muito que os dois tenham saído da ilha com o propósito de formar um casal, não sei se de fato eles estão juntos. Depois desse vídeo, a minha missão é pesquisar como eles estão agora, porque eu quero saber se eles de fato estão namorando ou não. Mas eu achei muito fofo o casal, eu acho que eles tinham sim uma química, mas eu não tava sentindo mais uma conexão como eu senti da primeira vez que eles ficaram juntos no paraíso. Eu acho que alguma coisa deu uma balançada entre eles, e eu acho que a Soyun, ela é muito mulherão pro Jin-tak. No começo eu achei que ele seria um homão, que realmente daria conta dela, mas eu acho que ele reflete um pouco ainda a idade que ele tem, de ser um cara mais novo do que ela. Nesse ponto, eu acho que o relacionamento dos dois, eu não sei se vai rolar, sabe? Assim, não foi o meu casal favorito, embora eu tenha gostado muito dos dois terem se dado uma chance, porque foi isso que eles fizeram. Eles se deram uma chance. E a minha segunda participante favorita foi a Yawon, que eu não sei se eu tô falando certo o nome dela, que é muito diferente, mas enfim. Eu amei que ela formou um par no final com o Jun-shik, e eu vou confessar pra vocês que eu acho que de todos os casais que se formaram no fim do programa, eu acho que se eles se derem uma chance, realmente pode sair alguma coisa legal dali. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, a gente viu super pouco dos dois durante o programa, tivemos pouca interação entre eles, mas eu sinto que existe alguma coisa que funciona entre eles. Eu acho que eles são um casal que combina demais. Então, quando eu vi que ela aceitou sair de mão dadas com ele da ilha, e quando eu vi que ele ficou um pouco abatido quando ela fez a brincadeirinha de que ela ia embora sem ele, eu pensei, cara, eu falei, esse casal pode funcionar. Então, de fato, foi o meu casal favorito, já respondendo a pergunta que eu coloquei na thumbnail. Foi o meu casal favorito e eu queria muito que a gente tivesse mais interação deles, porque eu acho que ela é uma mulher incrível e eu acho que ele vai ser um cara de muita sorte se ele de fato levar esse relacionamento adiante. Eu acho que os dois mandaram muito bem. Gente, eu gostei muito dessa menina, eu gostei muito dela, eu acho ela fantástica. Apesar de no começo eu ter achado o Sehun um cara muito insistente e ele me deu uma irritada porque ele ficava com aquela obsessão, e a Jeon eu tava sentindo que ela tava assim, sabe quando a pessoa fica tipo... No começo eu senti que ela não queria ter nada com ele justamente por conta desse peso que ele tava colocando, essa responsabilidade que ele tava colocando nela. Porque quando uma pessoa gosta muito de você e fica com essa expectativa toda, você tem medo até de dar uma chance. Porque você ainda não sente nada por aquela pessoa, você ainda não sentiu uma atração muito grande por ela, você ainda não pensa em ter um relacionamento com ela. Só que aquela pessoa já tá com uma expectativa muito grande. Então você tem medo de dar chance e não gostar e ter que voltar atrás. E aí a pessoa ficar sofrendo com aquilo. Eu entendo ela, sabe? Mas eu achei fofinho que no final o relacionamento dos dois não apenas deu certo,
mas ela deu uma oportunidade pra ele, o que eu achei que foi muito legal. Ela se permitiu conversar, se permitiu conhecer ele. Mas mais do que isso, eu achei que foi bonito ele pedir desculpas pela pressão que ele colocou em cima dela, porque ele percebeu que isso fez mal pra ela, tanto que ela chegou a chorar e ele ficou do lado dela. E no último momento, antes dos dois darem as mãos ainda, ele ainda pediu desculpas de novo pra ela. Então eu achei super fofo isso, eu gosto dele, eu acho que ele é um cara maravilhoso. O único pecado dele realmente foi ficar nessa obsessão frenética o tempo inteiro pra cima dela, mas de resto eu gostei muito que deu certo o casal. Se eles vão adiante, eu honestamente não sei, mas eu acho que eles poderiam se fazer muito felizes. Agora, se tem uma coisa que esse reality mostrou é que homem é tudo previsível, né? Ficou os três lambendo a Dia ali, e eu vou dar a minha opinião a respeito do ocorrido pra vocês aqui. Eu fiquei muito feliz que ela tenha escolhido o Hyunjun, porque eu desde o começo eu achei que os dois tiveram realmente um clique, uma química, que de fato ela gostou dele e ele realmente gostou dela, mais do que simplesmente uma aparência de boneca que ela tenha carregado, uma atração física ou coisa desse tipo. Então, quando ela tava jogando com os outros dois caras, pra mim já tava muito claro que ela já tinha feito a escolha dela, ela só tava se aproveitando, gente, porque pensa comigo, se ela tiver 3 caras no pé dela, é 3 chances pra ela ir pro paraíso, e ela não é besta, entendeu? Ela vai usar disso pra ela ir pro paraíso, e ela foi certíssima, jamais julgarei. No entanto, o Hyunjun, que eu preciso olhar o nome dele, que eu sempre esqueço, ele sofreu um pouquinho, né? Mas no final ele acabou levando. Eu achei que ele bonitinho, que ele deu tempo pra ela, que ele permitiu que ela vivesse essa experiência assim 100%, enfim. Que ele confiou nela, de esperar ela, enfim. Eu acho que os dois têm uma chance. Se eles vão realmente ficar juntos, aí já é outros 500. Mas eu acho que existe uma chance pros dois, sim. Eu me decepcionei muito com o Ji-hoon, eu gostei muito dele no começo, eu achei ele um carinha muito legal, eu tive um crushzinho nele, ele é o tipo de cara que normalmente meu olho bate, eu fico tipo, ai, você é tão fofinho. Eu achei ele muito fofinho no início e eu achei bonitinho que ele tenha se distanciado da Jia. Eu falei, nossa, finalmente, ele se tocou que com ela não vai rolar nada e agora ele vai seguir adiante. Mas ao invés de seguir adiante, ele ficou chorando as pitangas e quando ele teve a chance de seguir em frente, de conhecer uma pessoa nova, ele passou essa chance. E eu achei muito babaca o que ele fez no final. Que ele foi até a Sumin e falou com ela, ah, obrigada, e seguiu em diante. Tipo, eu não acho que ele precisava ficar com a Sumin, mas ele já sabia que ele ia levar um toco da Jia. Então ele poderia muito bem ficar ao lado da Sumin até o final do jogo e depois eles saíam de lá e falariam, olha, não vai rolar, ou deixa eu te conhecer primeiro, enfim, não sei. Ou não, ele já tinha da Jia, ele já sabia que ele não ia sair da ilha com ela. Então eu achei babaca o que ele fez com a Sumin, principalmente porque ela ergueu a mão pra ele, puxou ele no momento que ele tava se sentindo muito pra baixo. Então eu acho que pelo menos em consideração a isso ele deveria ter pensado nela. E o Hyun-sung, eu achei que ele foi um paspalho em diversos momentos, por ficar atrás da Jia, principalmente. Primeiro porque ele já sabia que o amigo dele estava afim da Jia e que já estava rolando algo entre a Jia e o amigo. Ele mesmo falou isso pra ela, que ele já tinha percebido que os dois estavam próximos demais, mas que ele quis se colocar primeiro, colocar o amor na frente da amizade, babaca. E no momento que ele deixou a Yawoon pra poder ficar com a Jia, tipo, pra poder levar a Jia pro paraíso, eu falei, esse cara é um paspalho. A Mindy, tadinha, foi uma personagem que entrou pra nada, né? Porque ela entrou, ela não se envolveu com ninguém, ela ficou séria o tempo inteiro, ela se interessou pelo Sehun e ficou batendo nessa tecla, mesmo sabendo que o cara já estava completamente apaixonado por outra. Então não deu pra aproveitar muito realmente ela nesse reality. Eu acho que eu falei de todo mundo. Será que eu esqueci alguém? Mas eu também esqueci porque não foi relevante pro meu pensamento. Então é sobre isso. Mas sim, gente, eu me diverti muito, 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 muito mesmo. Foi muito legal. As provas, a prova do boné, a prova da banheira do Gugu, que eu achei muito banheira do Gugu aquela. Foi muito divertido. Então fica a minha recomendação aí, quem não assistiu. E chegou até aqui, tomou spoiler, né? Mas enfim. E eu quero saber qual foi o seu casal favorito, o que você achou do final de Solteiros Ilhados e Desesperados. Deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!